Pessoal, dando início a mais um podcast Jornada do Empreendedor, com o apoio do Sebrae, IbraWork e APEC. E aqui eu já inicio dando um oi aqui para a Sofia, para o Guilherme. E hoje a nossa convidada especial é Bianca Barneski. Bianca Barneski é especialista em gestão empresarial, mentora, palestrante e empreendedora, com atuação no ecossistema de inovação, startups e parcerias estratégicas. Fundadora de 2 empresas do setor de alimentos, também possui experiência em controladoria, planejamento financeiro e desenvolvimento de novos negócios, conectando inovação, gestão e crescimento empresarial. Bianca, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Thomas. Agradeço o convite aqui em nome do Sebrae. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês, né? A gente está formando uma parceria bem bacana aqui com a IbraWork. Inclusive, estamos com um posto do Sebrae aqui internamente. Então, empreendedores que sejam aqui da região da Augusta, vocês já conseguem receber atendimento aqui da nossa querida Sofia aqui. Obrigada, Thomas. Gui, você que é o grande especialista em startups, pode iniciar as suas indagações. E a gente tem uma série de eventos aí planejados aí para os próximos meses, até as próximas semanas, né, Bia? Você pode falar um pouquinho do que a gente tem planejado, o que está vindo aí nos próximos meses para a gente? Maravilha. Falando aqui do IbraWork, Gui, perfeito. A gente está planejando aqui para ter um evento que é o Start Digital, né? Um meetup que é dentro de um dos programas do Sebrae, né? O Sebrae, ele tem uma unidade focada em startups, que é o Sebrae for Startups, e dentro dessa unidade a gente trabalha todos os níveis de maturidade das startups. E o Start, ele trabalha as startups que estão naquele momento de validação do MVP. Então, a gente vai trazer essas startups que a gente está fazendo atendimento no Sebrae para um evento aqui no IbraWork. A gente ainda está decidindo qual vai ser o tema central desse evento, mas basicamente a gente fala sempre de growth, né? Growth hacking, marketing. A gente traz esses temas que são importantes para as startups que estão nesse momento, né? Que elas estão, de repente, ali buscando as primeiras vendas, mas a expectativa é que ele aconteça um em junho e um em agosto aqui com vocês, do IbraWork. Ah, maravilha. E Bia, qual foi o momento para você, esse desafio, quando você entra para o empreendedorismo? O que te pega, assim, já no início da sua trajetória? Legal, Thomas. Eu tenho 2 empresas, né, hoje dentro do ramo vegano. Então, eu tenho uma empresa de sorvetes vegano, que é uma marca, na verdade, chamada Sorvete Mondo. E eu acabei de validar um outro produto, que é um leite condensado vegano, aí, que a gente traz uma tecnologia aí da Alemanha, para ele realmente ser muito parecido ao leite condensado tradicional. Então, ele tem bastante inovação. E quando eu comecei a empreender, Thomas, porque eu sempre trabalhei no mercado, basicamente mercado financeiro. Eu fiquei muito tempo trabalhando no Bradesco, né? E quando a gente começa a empreender, acho que o principal desafio que ocorre é que a gente sempre está muito central numa área. Então, eu trabalhava com planejamento financeiro. Quando eu comecei a empreender, eu tive que fazer tudo. Então, eu tive que entender de todas as áreas, né, de gestão empresarial. Então, eu tive que começar a entender sobre marketing, sobre planejamento, sobre a parte de operação do produto. Então, como que eu vou operacionalizar de fato um produto, né? Eu precisava levar isso para uma fábrica, eu teria minha fábrica própria, eu vou terceirizar. Então, você começa a ter que entender de diversas áreas, né? Assim, e isso é muito interessante porque eu comecei a perceber que eu realmente gosto muito, não só da parte financeira, mas principalmente ali de marketing. Quando a gente fala de marketing, branding, posicionamento, né? A nossa marca Mondo, ela tem uma característica bem interessante, assim, que ela tem esse posicionamento, assim, do arquétipo do rebelde. Então, a gente copiou muito ali, de certa forma, a estratégia da própria MTV, trouxe essa contracultura ali para nossa marca. Então, foi uma coisa legal, assim, que eu comecei a trazer essas outras características que eu não conseguia desenvolver e explorar antes, porque eu estava muito focada na parte de contabilidade, planejamento financeiro. Então, quando eu comecei a empreender, isso foi uma coisa interessante, assim, foi um desafio legal e eu explorar essas novas áreas, assim. Sofia? Qual o aprendizado desse desafio que você leva até hoje na gestão das suas empresas? Cara, eu acho que é essa parte de estar sempre aprendendo, Sofia, sabe? Porque o tempo todo são coisas novas que vão surgindo, né? Então, são desafios.
Então, eu vou ter que produzir algum produto novo para dentro do meu portfólio. Quais são os fornecedores estratégicos que eu vou trazer? Agora eu vou trazer dentro desse produto novo, ele vai ser uma nova marca, né? Então, como que eu vou fazer isso acontecer também? Então, acho que a gente está em constante aprendizado. O tempo todo eu estou absorvendo coisas novas. Então, eu acredito que isso seja algo bem interessante, assim, de realmente estar empreendendo. A gente está em constante radar ligado o tempo todo, assim, sabe? Tem algum hábito que você acha que o empreendedor ajuda a pensar mais estrategicamente? Acho que são vários, né? Acho que não sei se hábitos, mas diversos tipos de comportamento, assim, que o empreendedor ele precisa começar realmente a explorar, a desenvolver, né? Então, o próprio Sebrae, ele tem um produto que é o Empretec, acho que todos vocês conhecem, e quem não conhece, precisa conhecer, o principal curso de desenvolvimento de comportamento empreendedor. Então, é um momento de você começar a desenvolver aquelas características que o empreendedor precisa ter, né? Então, assim, ele vai ter que ter resiliência, ele vai ter que começar a pensar em planejamento, ele vai ter que ter persuasão. Então, assim, eu acho que não sei se hábitos, mas desenvolver comportamentos. E a gente aqui no Sebrae tem um produto super bacana que trabalha esses comportamentos empreendedores. Bia, hoje se fala muito em inovação. Como que pequenas empresas podem inovar mesmo sem grandes investimentos em tecnologia? Elas podem de diversas formas, Thomas. Eu coloco 3 pontos principais assim de inovação que as empresas elas podem começar a pensar, que é produto, marketing e processos, né? Na semana passada, eu estava participando de uma palestra para o segmento de sex shop, então, um segmento bem interessante, assim. Então, eu falei bastante de inovação para essas mulheres, porque principalmente são mulheres que atuam com lojas de sex shop, né? Então, é bem interessante esse ponto também, que é muito mais mulher. E a gente tentou pensar como que essas pessoas, dentro desse segmento, elas podem inovar, né? E a gente começou a pensar na trajetória dos produtos de sexy shop, como que foi a evolução deles, porque eles têm tecnologia envolvida. Então, hoje, qualquer micro e pequeno empreendedor pode pensar dentro da categoria dele o que tem de inovação de produto dentro do que eu já faço. Então, Bia, eu vendo sorvete. O que tem de inovação que eu posso agregar para dentro do meu produto? Posso pensar num fornecedor que está trazendo um sabor inovador ou que está no hype hoje no mercado, por exemplo, pistache, alguma coisa assim nesse sentido. E na parte de comunicação, como que eu posso hoje, dentro do marketing, começar a inovar com as minhas estratégias? Antes a gente pensava muito, compre esse produto. Hoje a gente já vai muito mais pensando na experiência do cliente, na filosofia, em ser um curador, né, para ajudar e guiar o cliente, né, para o momento da compra. E aí, quando a gente fala em processos hoje, como que a gente pode pensar em tudo que existe de tecnologia hoje ao nosso entorno, que é aquela coisa invisível que o cliente não vê, e que a gente pode utilizar de forma inovadora? Como que eu posso utilizar as formas de entrega hoje? Eu conversei muito com o pessoal do Sexy Shop, que eu penso assim, eu tenho um constrangimento de receber esse produto na minha casa, mas dentro do meu site eu não posso colocar uma opção de retirada num ponto próximo. Então, como que a gente utiliza a tecnologia para melhorar os nossos processos hoje? Então, a gente falou bastante de concierge commerce, é algo muito interessante hoje, que muitos segmentos eles precisam dessa venda consultiva. Então, hoje, se eu tenho um e-commerce, como que eu consigo utilizar uma inteligência artificial que vai conversar ali com o cliente e vai guiar ele para essa venda consultiva para ele chegar no produto que é mais adequado para ele, assim. E essas coisas não são caras, né? Hoje, muitas plataformas de e-commerce, por exemplo, já tem essa IA integrada que vai ter um consultor de luxo ali conversando com o cliente. Então, assim, o que existe de inovação ao meu redor, no que eu já estou fazendo e eu não estou utilizando para melhorar, né, realmente os meus processos, o meu marketing, os meus produtos. Então, o pequeno empreendedor precisa já começar a se atualizar, deixar o radar ligado para essas novas tendências, né? Eu acho que até uma das coisas que para a gente levar em consideração é que a gente está chegando no segundo semestre, e o segundo semestre é onde começam realmente os eventos de empreendedorismo e inovação. Exatamente. Né? A gente, no momento da gravação aqui do podcast, a gente está nas imediações do São Paulo Innovation Week. Exato. Primeira edição, um evento que vem de um formato lá do Rio de Janeiro, que é um sucesso extremamente consolidado. Logo a gente tem o Web Summit também. Todos esses empreendedorismo / inovação, né, nesse sentido. Qual a importância do empreendedor médio, mais do que a startup, inclusive, participar desses eventos? A gente sabe que a Feira do Empreendedor é um dos maiores eventos de empreendedorismo do mundo, né? Então, esse é básico, esse é de carteirinha.
que as pessoas precisam ir. Agora, e esses outros eventos? Que eventos vale a pena manter no radar? Que evento o empreendedor vale a pena ele investir muitas vezes em uma passagem, uma hospedagem, muitas vezes, como um empreendedor individual, ter que fechar a loja para ir participar? O impacto disso, o impacto positivo da participação desses parâmetros novos que ele pode estabelecer nos eventos? Guio, com certeza, eu acho que é você realmente, novamente, deixar o radar ligado, né? Porque quando a gente participa de eventos, a gente tem a possibilidade de entender o que tem de novo, né? Então, nesses, principalmente de inovação, a gente acaba tendo muita exposição de startups. Então, o que essas startups estão fazendo? O que elas estão trazendo de inovação que eu não consegui enxergar antes? O que eu posso utilizar hoje disso dentro do meu negócio, né? Então, o próprio São Paulo Innovation Week. Se você for olhar os palestrantes que vão estar ali também, gente, a quantidade de conteúdo novo que eles vão trazer, enfim, isso é uma forma de você se atualizar. 70%, gente, hoje das empresas, elas vão à falência porque elas não inovam. Isso é um dado real. Então, assim, você não estar realmente ligado no que está acontecendo de novo e começar a trazer isso para dentro do seu negócio é um risco que você está tomando. Então, você participar de eventos de inovação é você realmente ver o que de novo tem no mercado, o que os palestrantes, as pessoas realmente que estudam sobre inovação, quais são as novas tendências, o que está surgindo, o que eu posso integrar hoje para o meu segmento, não sendo uma startup, mas sendo uma empresa de mercado tradicional. Então, hoje, os exemplos ali que eu trouxe do Sexy Shop era muito isso. Eu trouxe ali na minha palestra muito essa questão, assim, gente, o que tem já que vocês poderiam estar utilizando? O que é tendência já, que as startups já usam demais aí, né? Se a gente fala de inteligência artificial, né? A gente sabe que é uma tendência aí para o futuro, não só a gente utilizar da forma que a gente utiliza, mas ela vai se integrar de forma real dentro das empresas, né? Então, de repente, ela vai ali estar atuando como um funcionário e hoje a gente não são todas as empresas que já utilizam. A gente sabe que tem algumas, mas as micro e pequenas empresas vão começar realmente a integrar isso. Então, nesses eventos é começar a se conectar com o que vai ser tendência aí para os próximos anos. Legal. Bia, falando de gestão e planejamento, sua formação em ciências contábeis e experiência em planejamento financeiro trazem uma visão muito estratégica. Por que tantos negócios quebram por falta de gestão? Olha, Thomas, hoje, principalmente as micro e pequenas empresas, elas existem por uma questão de necessidade, né? Então, muitos são pessoas que, de fato, são desempregadas, então elas acabam utilizando o empreendedorismo como uma forma de realmente ser o ganha-pão delas, né? Então, às vezes, elas não entram capacitadas. E aí, o Sebrae, ele acaba sendo essa ponte de apoio. O Sebrae, ele vai vir como uma instituição que vai ajudar a desenvolver essa parte de gestão empresarial. E o fato delas não terem essa gestão acaba fazendo com que elas vão à falência porque elas, às vezes, não sabem fazer um cálculo correto do preço delas. E hoje, vamos falar a verdade, toda empresa basicamente tem um custo fixo. Sim. Então, independente se ela vende ou não vende, ela vai ter aquele custo que ela vai ter que pagar todos os meses. Então, se ela não está vendendo o suficiente, ela não montou um planejamento básico para que ela consiga entender quanto que ela precisa vender minimamente por mês para que ela cubra os custos fixos dela e entre num ponto de equilíbrio, chega um momento que a empresa se torna insustentável. Eu não sei qual é o capital de giro necessário para eu operar essa empresa. Então, se ela não sabe hoje fazer um fluxo de caixa, que é entender as entradas e a saída delas dentro dos prazos... A própria precificação, né, Bia? Exatamente. Precificação é um problema também, né? Se ela não sabe os custos e despesas que ela tem, como que ela vai precificar hoje? Exato. Então, ela não consegue chegar num preço ideal para que ela tenha uma margem de lucro X, né? Então, uma outra coisa que é super básica que acontece é essa mistura da pessoa física com a pessoa jurídica. Então, pagar as contas, né? Do colégio do meu filho ou do meu aluguel usando, né, a conta jurídica. Então, você não tem uma separação. Então, você não consegue entender qual que é a sua estrutura de custos e despesas. Se você não entende isso, você não consegue fazer uma boa precificação e na hora do seu DRE, você não consegue perceber se você está tendo um lucro ou um prejuízo, né? Então, aí esse é o ponto de apoio. O Sebrae, ele é a principal instituição hoje no Brasil que ajuda a micro e pequena empresa a se desenvolver nesse sentido. Então, se você procurar a gente, qualquer escritório, hoje a gente ajuda você a montar uma DRE, a fazer a sua gestão financeira, a fazer a sua gestão do seu marketing. Então, tudo que está em torno aí da gestão financeira, o Sebrae, ele apoia o micro e pequeno empreendedores de forma, né,
quase que 100% gratuita hoje. Inclusive no Sebrae aqui no IbraWork com a Sofia. Exatamente. Né? A Sofia está aqui super para apoiar. Para apoiar o empreendedor, venham. Legal, Sofia. Sofia, pode acelerar na pergunta aqui para a Bia. Por quê? Maravilha. Vamos lá. Sobre esses eventos que a gente está falando, que a gente está construindo aqui, eventos que a gente sabe que o empreendedor da região da Paulista é um pouco diferente, né? Do empreendedor, por exemplo, lá da nossa região, que a gente é da Zona Leste e tudo mais. É um empreendedorismo mais de base, é um empreendedorismo que veio mudando a origem da área da indústria no passado, que foi para essa característica atual, mais para a área de serviços e tudo mais. Como a gente pode angariar, como a gente pode congregar, como a gente pode buscar os empreendedores aqui da região da Paulista, trazer eles para cá? O que a gente pode oferecer de interessante para eles nesse sentido? Legal, Gui. Hoje o Sebrae também, acho que ele é o detentor da principal base de clientes, né, de micro e pequenas empresas no Brasil. Então, só com isso a gente já consegue pensar na parte de região. Então, a gente já consegue, de uma forma, puxar essa base de clientes que tenham aqui na região da Paulista, entender quais são os principais segmentos, o que é mais? É mais comércio, né? É mais serviço? E dentro de comércio, o que tem mais? São lojas na área da moda, são empresas que trabalham com alimentação fora do lar. E aí a gente monta uma estratégia baseada nisso. Bia, vamos fazer um evento só focado para a FL? O que esse público precisa hoje, né? Então, a gente trazer, de repente, palestrantes para falar muito sobre as novas tendências para alimentação fora do lar, trazer, de repente, os aplicativos, que são os novos canais de vendas que essas empresas podem utilizar, como iFood 99, Kita, né? Então, assim, a gente pode sempre, de forma segmentada, buscar dentro do que essas empresas mais precisam e a gente criar eventos dessa forma, Gui. A gente pode fazer muito dessa forma, bastante segmentado e, né, afunilar para que, de fato, essas empresas aqui da região precisam. Bia, você podia falar um pouquinho também da Feira do Empreendedor, que tem todo ano, né? Uma feira enorme, gigante, com muitos empreendedores, e tem o Sebrae também fazendo várias palestras. Exatamente. A Feira do Empreendedor é o principal evento do Sebrae. Inclusive, ela é a maior feira de empreendedorismo do mundo. A gente fincou já essa bandeira em 2024 pela quantidade de pessoas que a gente atrai para a nossa feira. Então, vão mais de 100 mil visitantes, né? A gente ocupa um espaço de 55 mil metros quadrados no São Paulo Expo. A gente sempre tem mais de 1.000 expositores, assim. Então, é um momento, assim, de celebração ali com a micro e pequena empresa. O Sebrae, ele prepara um evento super interessante, com palestras diversas. Então, a gente leva pessoas de nome mesmo, né, para trazer palestras motivacionais, mas a gente também trabalha dentro do que a gente chama da gestão empresarial, né? Então, a gente vai ter uma arena só focada em marketing e vendas. Então, ali a gente vai debater muito são esses temas, o que é tendência para dentro desses temas também, a parte de serviços financeiros. E a gente também atrai, nesse momento, Thomas, que não é o público central do Sebrae, mas são as grandes empresas. E em que sentido a gente traz essas grandes empresas? Para que elas tragam ferramentas, coisas que ajudem a micro e pequena empresa a se desenvolver também. Então, a gente traz o Google. Aí, o que o Google pode trazer de interessante para essas empresas ali na feira? Como eles utilizarem da melhor forma o Google Meu Negócio? A gente está em conversas aí com a OpenAI. Então, assim, o que essas grandes empresas hoje, elas trabalham a favor da micro e pequena empresa? Então, a gente também acaba atuando com elas nesse sentido. É uma feira, né, multissetorial, então todos os setores vão estar ali dentro. A gente não tem, né, ela não é uma feira nichada. E ela é o nosso evento de celebração mesmo para a micro e pequena empresa aqui de São Paulo. Considerando todo o conhecimento que o Sebrae congrega, que o Sebrae repassa para toda a nação, aonde dentro do portal, por exemplo, o empreendedor pode ir buscar qualificação online, por exemplo? Gui, ele entra hoje no site do Sebrae, né? E ele busca na parte de cursos. Então, a gente tem muitos cursos EADs, assim, o nosso portfólio é gigantesco, assim, dentro do portal do Sebrae. Então, vamos supor que a sua dúvida é sobre gestão de estoque. Então, você entra no site do Sebrae, coloca lá na lupinha um curso de gestão de estoque. E aí, ele vai te mostrar tudo que a gente tem dentro do nosso portfólio em relação a esse tema. Não, Bia, a minha dúvida maior hoje é sobre como eu vou criar uma área comercial. Então,
Sebrae, na lupinha lá de novo, me ajuda na parte de gestão comercial? A gente vai trazer todos os temas relacionados a isso. Então, assim, tudo que tanger nessa parte de gestão empresarial, você pode buscar no site do Sebrae, que você vai encontrar cursos gratuitos. O Sebrae tem faculdade também, para quem não sabe, né? Exatamente. Graduação. Exatamente. A gente tem uma faculdade que fica ali no Campus Elíseos, né? Que é a faculdade Sebrae, ali junto com a FATEC. E a gente tem agora um curso que é focado também em empreendedorismo, né? Então, a gente trabalha, né, com graduação e também com pós-graduação e também cursos livres. Maravilha. Bianca, a gente está quase perto do fim do nosso programa, que aqui é um programa de 30 minutos, mas a gente quer abrir aqui para você fazer as suas considerações finais do nosso programa Jornada do Empreendedor. Maravilha. Eu quero agradecer muito ao convite, né? Ao Thomas, ao Guilherme e à Sofia. Quero dizer que o Sebrae está de portas abertas. Então, você que é um micro e pequeno empreendedor e quer se aperfeiçoar, quer trabalhar ainda de forma melhor aí dentro do seu negócio, você pode ir em qualquer um dos nossos escritórios. Aqui em São Paulo, a gente está espalhado em 33 escritórios, mas a gente tem mais de 700 postos, inclusive um aqui no IbraWork. Então, fiquem super convidados para que o Sebrae possa apoiar aí o negócio de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Bia, pela sua participação. E mais uma vez, aqui agradecer ao Guilherme e à Sofia neste episódio de hoje, aqui no Jornada do Empreendedor. Até a próxima, pessoal!